História 1. A Zombeteira. A história que vou contar a seguir não aconteceu comigo, mas com o meu avô. Ele nasceu e cresceu em um pequeno povoado de Antioquia, aos pés de uma montanha. Meu avô se dedicou toda a sua vida à agricultura, assim como seu pai e o meu também. Digamos que sou o único que quebrou essa tradição familiar, pois sou engenheiro de informática. Sim, algo curioso, mas enfim, o que vou contar aconteceu com meu avô quando ele tinha 18 anos e foi tão impactante para ele que, mesmo aos seus 98 anos, ele se lembra vividamente, como se tivesse acontecido ontem. Era o ano de 1944 e meu avô, como disse, tinha 18 anos. Naquela época, ele era um jovem que começava a gostar das festas e das bebidas alcoólicas. Por isso, todas as sextas-feiras, depois de terminar seu trabalho na plantação de café, caminhava vários quilômetros montanha acima até chegar ao povoado vizinho, onde havia uma espécie de taberna onde ele e seus amigos se reuniam. No pequeno povoado onde morava, não havia eletricidade, assim como no povoado vizinho, mas havia essa taberna que contava com gerador elétrico, um verdadeiro luxo para a época. E ainda mais luxuoso era o fato de haver uma rocolinha, uma máquina de tocar música, a última tecnologia em equipamentos de som da época. Isso significava que todos os jovens da região se reuniam lá nos finais de semana para se divertir e socializar, porque, sejamos sinceros, era o lugar mais popular de toda a zona. O único problema era que, para voltar para casa, meu avô tinha que cruzar a montanha a pé, pois o caminho era impossível de percorrer a cavalo. E a maior parte do tempo ele estava bastante bêbado. Como em toda cidade antiga, as lendas sobre espíritos e aparições eram comuns e as pessoas sempre as levavam a sério. No entanto, meu avô sempre foi muito cético, já que havia várias vezes que estava sozinho na montanha, no meio da noite, e nunca via nem ouvia nada estranho. Ele chamava essas histórias de puras bobagens, como costumava dizer. Entre essas lendas de fantasmas e aparições, havia uma história muito particular da qual todos falavam, pois muitos diziam tê-la conhecido. Era uma espécie de espírito demoníaco a quem chamavam de a estafa. Dizia-se que era uma mulher que ria zombeteiramente, e sua risada era tão forte e tão espectral que atormentava as pessoas durante dias. Quando a conhecia e a ouvia rir, você podia passar dias ouvindo a mesma risada, onde quer que fosse. Por essa razão, muitos dos homens que tiveram encontros com ela no passado perderam a cabeça e outros até se suicidaram. Outro aspecto aterrador desse espectro era que muitos dos homens que a encontraram na montanha nunca mais voltaram. Alguns foram encontrados mortos semanas depois no meio da floresta, enquanto outros nunca foram encontrados. Soube-se que foi obra do fantasma pelos testemunhos dos poucos que conseguiram escapar e voltar para casa. Disseram que acordaram no fundo da montanha, atordoados e tão perdidos que não conseguiam sair da floresta. Por isso, o povo da região temia tanto esse espírito e evitava caminhar pela montanha a altas horas da noite, pois acreditava-se que a zombeteira aparecia entre 2 e 3 da madrugada, vestida de branco e com um véu transparente que deixava seu rosto cadavérico e um pescoço longuíssimo, que se movia como uma serpente. Meu avô costumava pensar que tudo isso era pura superstição, uma forma que as mulheres tinham de impedir os homens de saírem para beber. Ele nos contou que as pessoas levavam essa história tão a sério que quase nenhum jovem se atrevia a sair da taberna depois das 12, sabendo que poderiam cruzar a montanha e se encontrar com o espírito que os aterrorizava. Então, saíam cedo ou passavam a noite na taberna. Meu avô também ficava até o amanhecer, mas não por medo dos espíritos, e sim porque gostava da festa, da música, do rum, das mulheres e dos jogos. Se a festa continuasse até amanhã, ele também continuava. Mas uma noite aconteceu algo na taberna que fez meu avô ir embora mais cedo do que o habitual, e foi então que ele viveu a experiência mais aterrorizante de toda a sua vida. Naquela noite, o cunhado do dono da taberna bebeu demais e começou a ficar agressivo com sua esposa. Isso não agradou nada ao dono, que foi defender sua irmã, mas o outro homem também ficou agressivo com ele e começaram a brigar. A luta ficou muito violenta, até que o cunhado do dono quebrou uma garrafa e feriu o dono no abdômen. Isso fez com que a esposa do dono e sua irmã fechassem imediatamente o local, apagassem as luzes e expulsassem todos. Mesmo assim, alguns decidiram ficar por perto, embora já não houvesse luz nem bebidas, mas já era quase 2 da manhã e, como mencionei antes, muitos tinham medo de caminhar pela montanha a essa hora. No entanto, isso não preocupou meu avô. Se não havia mais música nem álcool, ele sabia que era hora de voltar para casa.
Meu avô pegou seu facão, que sempre carregava para abrir caminho pela vegetação e também para se defender, e pegou o que restava de rum. Seus amigos tentaram convencê-lo a ficar, mas ninguém conseguiu impedi-lo. Esta não era a primeira vez que ele voltava para casa sozinho altas horas da madrugada, mas desta vez algo aterrador o surpreendeu. Ele começou a percorrer o caminho da montanha como fazia todos os finais de semana, enquanto tomava goles de sua garrafa para não perder o ritmo, já que pensava em visitar uma amiga em seu povoado e continuar a festa lá. No entanto, por volta das 2h30 da manhã, quando estava a cerca de meia hora de sua casa, começou a ouvir os soluços de uma mulher, que pareciam vir de alguns arbustos à frente. Ele parou para ouvir melhor e então a mulher começou a gritar e, junto com os gritos, ouviu o som de um chicote ou cinto batendo em alguém, claramente nela. Cada golpe era acompanhado de gritos e choros de dor. Meu avô, indignado, desembainhou seu facão e começou a caminhar em direção ao local, abrindo caminho entre a vegetação com o facão, mas tentando não fazer muito barulho, pois sua intenção não era assustar a pessoa, mas sim pegar o agressor no ato. Mas, à medida que avançava, o som parecia se afastar. Meu avô, já um pouco bêbado, pensou que estava se desorientando pela bebida e continuou caminhando. No entanto, quando pensou que estava perto do local onde o abuso estava ocorrendo, o som continuou se afastando. Isso aconteceu por um tempo, até que finalmente ele sentiu que havia chegado ao local, pois os gritos e os golpes podiam ser ouvidos exatamente atrás de um arbusto a alguns metros dele. Meu avô cortou os arbustos com um golpe de seu facão, pronto para surpreender o agressor, mas ao fazer isso, encontrou uma surpresa aterrorizante: não havia ninguém ali. Confuso, ele ainda podia ouvir a mulher chorando, mas parecia estar bem à frente dele. De repente, o som do choro começou a se transformar em uma risada zombeteira e espectral, que aumentou de volume e pareceu ressoar por todo o local. Meu avô ficou paralisado, sentiu os pelos do corpo se arrepiando e sua respiração se acelerou. As risadas pareceram cercá-lo e ele soube, naquele momento, que estava diante do mito: a zombeteira realmente existia. De repente, a risada cessou e o chão começou a tremer. Ele ficou completamente paralisado, como se seus pés estivessem grudados à terra. Meu avô disse que estava tão aterrorizado que não conseguia se mover. Então, sentiu uma presença atrás dele, uma energia fria e densa que o fez tremer da cabeça aos pés. Sua boca secou e seu coração se acelerou. Ele sabia quem era aquela presença, e embora soubesse o que diziam sobre esse espírito infernal, tinha certeza de que não queria vê-lo. Então, fechou os olhos com força para não olhar, mas naquele momento ouviu o som mais aterrador que jamais havia ouvido, uma risada profunda e gutural bem atrás dele, que foi ficando mais forte até se tornar uma risada horrível. Justo quando pensava que não poderia ficar mais aterrorizado, a criatura soltou um grito que fez todo o bosque tremer. Ele sentiu como se alguém tivesse dado um golpe forte em seu peito e, de repente, tudo ficou negro. O último som que ouviu foi o de seu corpo batendo no chão. Meu avô me contou que, depois disso, começou a ouvir de longe alguém chamar seu nome, acompanhado do canto dos pássaros. Quando abriu os olhos, percebeu que já era dia, mas as lembranças do que aconteceu naquela noite começaram a invadir sua mente. Ele sabia que estava perto da montanha e conseguiu sair de lá para voltar para casa. Estava aterrorizado, mas mais aliviado por sentir que havia conseguido escapar. Por isso, desde aquela noite, meu avô nunca mais cruzou a montanha depois do anoitecer, e a história da zombeteira ficou marcada em sua mente para sempre. Se ele me contou essa história aos seus 98 anos é porque algo nele ainda não conseguiu esquecer aquele encontro que, para ele, foi um dos maiores mistérios e medos que jamais enfrentou. Depois daquela noite, meu avô nunca mais se aventurou a subir a montanha depois do anoitecer. Ele me disse que, por mais que tentasse racionalizar o que aconteceu, não conseguia compreender completamente o que havia vivido. A risada da zombeteira, o som do chicote e a sensação de estar sendo observado, tudo isso ficou gravado em sua memória como uma marca indelével. Nos anos seguintes, ele se tornou um homem mais cauteloso e sério. Embora continuasse indo à taberna de vez em quando, sempre se certificava de voltar antes do pôr do sol. Essa experiência o mudou profundamente e fez com que ele passasse a respeitar as lendas das quais um dia zombou. Ele costumava contar essa história para os mais jovens da família, alertando-os sobre a importância de respeitar os mistérios da natureza e as histórias das pessoas. Ele dizia que o medo que sentiu naquela noite não era apenas medo do desconhecido, mas também medo de enfrentar algo que não podia controlar ou compreender.
Quando eu era criança, adorava ouvir essa história, especialmente porque meu avô, mesmo aos 98 anos, a contava com uma precisão tão vívida como se tivesse acontecido na noite anterior. Ele sempre dizia: não se deve acreditar em tudo o que se ouve, mas eu vi, eu senti, e quem passa por algo assim nunca mais é o mesmo. Foi uma história que circulou por muito tempo entre os moradores mais antigos da região, e quando meu avô faleceu, muitos dos que o conheceram o lembraram não só como um bom homem, mas também como alguém que vivenciou o sobrenatural de uma forma tão poderosa que não podia ser negada. Até hoje, quando caminho pelas montanhas de nossa terra, às vezes, no silêncio da noite, posso jurar que ouço uma risada distante, como um eco. Não sei se é só minha imaginação, ou se há algo mais naquela montanha que ainda persiste, esperando o próximo visitante. Só sei que, se algum dia a encontrasse, também saberia o que fazer, correr e nunca olhar para trás. Antes de continuar com a próxima história, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. História 2, Dona Martina. Nasci e cresci em uma cidade muito pequena, onde era completamente verdade o que se diz sobre os vilarejos, onde todos se conhecem. Lembro que era amigo de todos os meus vizinhos, pois todos íamos à mesma escola e brincávamos juntos todas as tardes. Lembro que um dos lugares onde mais gostávamos de brincar às 3 da tarde era em frente à casa da Dona Martina, uma velhinha muito amável que sempre nos preparava suco e biscoitos, segundo ela, para recuperar energias depois de tanto correr. Dona Martina tinha cerca de 70 anos e morava sozinha porque seu marido faleceu há 10 anos e ela nunca mais se casou nem teve filhos. De certa forma, todas as crianças da rua eram seus filhos, ou melhor, seus netos, porque a víamos como uma avó. Havia duas coisas muito peculiares em Dona Martina. A primeira é que ela era uma grande amante de café e a segunda é que nunca abandonou seu estilo hippie. Sempre usava aquelas jaquetas coloridas com figuras psicodélicas que eram usadas nos anos 60 e também usava muitos colares desse estilo, o que a tornava completamente reconhecível. Você poderia reconhecê-la de longe. Eu, pessoalmente, adorei muito, porque também sou fã de café desde pequena, mas meus pais não me deixavam tomar. Em casa, era proibido para as crianças tomar café. No entanto, eu me escapava à tarde para a casa de Dona Martina para tomar um café escondido, enquanto sentávamos juntos e conversávamos como bons amigos na sala de sua casa. Naquele momento, eu tinha cerca de 9 anos, mas adorava ouvir suas histórias. Adorava ouvir todas as coisas que ela tinha feito na vida, sobre suas viagens, as pessoas que conheceu, como conheceu o Dom Julián em uma caravana hippie enquanto protestavam contra a guerra e como, nesse protesto, ela tirou a camisa e ficou com o peito nu. Ela era uma pessoa muito interessante, mas, acima de tudo, eu adorava ouvir sua história de amor com Dom Julián, seu falecido esposo, que infelizmente nunca conheci, pois faleceu um ano antes de eu nascer. Mas Dona Martina guardou todas as fotos e lembranças que tinha com ele e também guardou suas cinzas. Ela sempre disse que não se livraria delas, porque seu último desejo era que, no dia em que ela deixasse este mundo, misturassem suas cinzas com as dele e as jogassem no mar. A verdade é que eu, com 9 anos, não sabia se isso era algo terno ou macabro, mas ela falava disso com muita naturalidade e com um brilho especial nos olhos. Estava claro que ela sentia muita falta dele, como ela mesma dizia, esperava ansiosamente o dia em que pudesse se reunir com ele novamente. Com 9 anos, não sabia se achava isso romântico ou macabro, porque parecia que ela queria morrer. Enfim, em uma dessas conversas, eu disse a Dona Martina que, se ela fosse se encontrar com Dom Julián, ao menos que se despedisse primeiro de mim. Nesse momento, ela me olhou com carinho e me disse: gostaria de saber quando, mas se Deus me permitir, será. Alguns anos depois, meus pais se separaram e tive que me mudar com minha mãe para um apartamento em uma área residencial em outra cidade. Essa separação não foi amigável. Meu pai e minha mãe não se falaram por vários anos, e sempre que meu pai queria me ver, tinha que vir me visitar na nova cidade, já que minha mãe nunca me deixou voltar para o vilarejo. Nunca soube o verdadeiro motivo disso. Talvez eu descubra mais tarde na vida. O que me lembro bem é que foi difícil me adaptar ao ambiente urbano, pois estava muito acostumado ao vilarejo, a estar nas ruas com meus amigos e vizinhos e, claro, a tomar café à tarde com Dona Martina. Mas, pouco a pouco, fui me adaptando até que, em determinado momento, já não senti tanta falta do vilarejo, o que é normal quando somos tão pequenos. No entanto, 5 anos depois,
As coisas finalmente se acalmaram entre meus pais, e foi quando minha mãe finalmente me deixou passar as férias com meu pai. Eu estava muito animado. Realmente, não via a hora de me reencontrar com meus amigos de infância e ver como a vida de cada um estava. Mal podia esperar para voltar a andar pelas ruas de terra e, claro, tomar um café com Dona Martina, que, segundo meu pai, ficou muito emocionada quando soube que eu viria passar uns dias. No dia da viagem, meu pai me pegou muito cedo, fizemos as malas e fomos. Era uma viagem de 7 horas, então era melhor sair cedo. Lembro que, quando cheguei, vários dos meus amigos de infância, agora todos adolescentes, estavam me esperando na casa do meu pai. Quando desci da caminhonete, corri para abraçá-los. Esse é um dos momentos mais bonitos que lembro. O reencontro com meus amigos foi maravilhoso. Mas ainda faltava uma pessoa importante para cumprimentar e, claro, era Dona Martina. Ela morava na calçada de frente, mas umas 5 casas mais acima, em frente a uma vizinha que tinha uma pequena loja em sua casa, vendia de tudo, como um mini supermercado. Naquela tarde, fui com 2 amigos à loja comprar doces e frituras para nossa noite de pijama, que seria em minha casa. Nesse momento, olhei para a casa de Dona Martina e a vi pela janela, tomando uma xícara de café na cozinha. O que me surpreendeu foi que ela não usava um de seus vestidos coloridos, nem seus colares, mas um simples roupão branco. Suponho que ela tivesse acabado de acordar da soneca. Comecei a acenar para ela, e ela me viu sorrindo. Eu a cumprimentei com a mão, dizendo que iria tomar um café com ela, e ela continuou sorrindo, assentindo com a cabeça e levantando a xícara como sinal de que me esperaria. Depois disso, voltei para meus amigos, que ainda estavam escolhendo o que levaríamos para a festa do pijama, e compramos tudo. Voltamos para minha casa e, logo depois, foram para suas casas se preparar para passar a noite. Entrei na cozinha e disse ao meu pai que sairia um momento para ver Dona Martina. Ele me olhou estranho e disse: "Filha, senta um momento, preciso te contar algo." Isso me surpreendeu um pouco, mas me sentei e esperei. Então, ele disse: "Eu não queria te contar isso para não estragar a sua animação, mas Dona Martina faleceu ontem à noite." Nesse momento, fiquei completamente confuso e comecei a balançar a cabeça, dizendo que isso não podia ser verdade, porque eu tinha visto Dona Martina quando estava comprando doces na loja. Meu pai me olhou perplexo e disse que isso não era possível, porque, de fato, Dona Martina faleceu na noite anterior devido a um infarto massivo enquanto dormia. Uma vizinha, que sempre lhe levava pão pela manhã, a encontrou e me contou a notícia antes de sair para me procurar. Na mesma tarde, quando voltamos, a vizinha nos contou a causa da morte. Isso imediatamente me fez pensar no roupão que ela usava quando a vi antes. Realmente foi estranho, ela sempre se vestia bem e estava pronta para sair. Também me surpreendeu o fato de ela não ter saído para me cumprimentar, mas pensei que talvez estivesse ocupada. Meu pai também me confessou que pediu para meus amigos não me dizerem nada, pois ele mesmo daria a notícia. Eu me senti triste pela partida de Dona Martina, mas depois lembrei de todas as nossas conversas quando eu era criança e tomava café com ela. A esperança com a qual ela falava de se reunir com Dom Julián, e não pude evitar pensar em quão feliz ela deveria estar naquele momento, reunida com a pessoa que mais amava. Também lembrei da promessa que ela me fez de se despedir de mim no dia em que fosse seu momento. E, de certo modo, ela cumpriu sua promessa. Alguns meses depois, quando estava de volta ao apartamento com minha mãe, liguei para meu pai e perguntei o que os irmãos de Dona Martina fizeram com suas cinzas, se realmente cumpriram seu último desejo. Meu pai me disse que sim, fizeram isso. Quando receberam as cinzas, misturaram com as de Dom Julián e as jogaram no mar, como ela pediu. Sei que muitas pessoas são céticas sobre essas coisas, e eu também era, mas essa experiência me mostrou que realmente há algo além deste mundo e que nossas almas vão para algum lugar quando deixamos a Terra. Quando penso nisso, não consigo evitar pensar no café que deixamos pendente e que um dia, quando nos reencontrarmos, talvez o tomemos juntos do outro lado. História 3: O Vizinho. Tenho 2 filhos de 6 e 7 anos, Maggie e Duni. Eles nasceram na nossa casa anterior, que ficava em um pequeno subúrbio no sul de Wisconsin. Mas um dia aconteceu algo muito aterrador, algo que não me deixou outra opção a não ser mudar minha família para outro lugar. Esta é uma história longa, complexa e horrível, mas hoje vou compartilhá-la com vocês.
Minha esposa Ana e eu vivíamos com nossos pais antes de nos casarmos. Quando tomamos a grande decisão, consegui uma casa. Ela era modesta, mas tinha tudo o que precisávamos para formar nossa família. Pouco tempo depois, tivemos nossos 2 filhos na casa. Naquele momento, o bairro estava mudando pouco a pouco, e não para melhor. Mas mesmo assim, havíamos planejado viver ali por muito tempo, até ser possível nos mudarmos. A casa ficava situada em uma esquina, no cruzamento de uma estrada. A casa ao lado estava cercada de árvores e arbustos altos, então raramente víamos nossos vizinhos. Quanto ao vizinho de trás, seu nome era Marcos e ele havia se mudado para lá há menos de um ano. Tínhamos trocado algumas palavras com ele, mas como ele tinha um forte sotaque alemão, mal conseguíamos entender o que ele dizia. Além disso, ele não era o tipo mais agradável. 2 das janelas traseiras da sua casa davam para o nosso quintal, que não oferecia muita privacidade. Mas não importava quais quartos davam para o nosso quintal, nunca vi nenhuma luz acesa nessas janelas. Por isso, sempre imaginei que fosse um quarto de hóspedes, um quarto vazio. Um dia, Meg e Duni estavam brincando no quintal com suas pistolas de água em uma piscina inflável. Eu estava aproveitando para fazer alguns ajustes no jardim e, em um momento, quando estava levando algumas ferramentas para o galpão, olhei para cima e vi Marcos, o vizinho, parado em uma das janelas, olhando para minha casa. Isso durou apenas alguns segundos, até que ele percebeu minha presença, virou-se e se afastou da janela. Foi algo estranho, mas deixei passar. Mais tarde naquele dia, Ana preparou alguns sanduíches para as crianças. Depois do almoço, quando o sol se punha, eles voltaram a brincar lá fora. O dia estava muito quente, então voltaram para a piscina para se refrescar. Ana e eu ficamos conversando na cozinha enquanto ela preparava o jantar. Em um momento, enquanto conversávamos sobre fazer alguns ajustes na casa, notamos que o som das risadas das crianças havia silenciado completamente. De repente, vimos Duni entrar na cozinha e nos dizer que havia uma luz piscando na janela do vizinho. Olhei para Ana e pedi a Duni para me levar até o quintal para me mostrar o que ele estava dizendo. Saímos e, quando chegamos lá, ele apontou para uma das janelas da casa de Marcos, que dava para o nosso quintal, e disse que dessa janela saía uma luz branca. Imediatamente pensei que o pior estava acontecendo e perguntei às crianças se parecia com o flash de uma câmera. Ambos responderam que sim. Então disse que era hora de voltar para dentro, me secar e jantar. Ajudei as crianças a se secarem um pouco para não molharem o chão, depois as levei para o quarto delas para tomar banho e se trocarem. Voltei para a cozinha e contei para Ana o que as crianças disseram. Assim como eu, ela também achou muito suspeito. Ela sugeriu que eu fosse falar com a vizinha e eu aceitei completamente. Fui até a casa de Marcos do outro lado da rua e toquei a campainha várias vezes, mas ele nunca respondeu. O carro dele estava estacionado na entrada, então ele deveria estar em casa. Mas mesmo depois de tocar a campainha por mais de 10 minutos, ele não apareceu. Acabei desistindo e voltei para casa. Disse a Ana que a vizinha não abriu a porta, o que só fez com que o que as crianças disseram parecesse ainda mais plausível. Não tínhamos como provar que a luz branca era o flash de uma câmera, mas eu estava quase 100% certo disso, o que era muito preocupante. Provavelmente, essa não era a primeira vez que ele fazia algo assim. Uma noite, enquanto estávamos em nosso quarto, ouvimos a porta dos fundos se abrir e fechar silenciosamente. Ana ficou nervosa e queria que eu fosse verificar, então saí para o quintal. Olhei ao redor, com todas as luzes acesas, mas não vi nada nem ninguém. No entanto, notei que as luzes do jardim de Marcos estavam acesas. Então fui até a cerca e olhei para o jardim dele, quase caindo para trás quando ele apareceu do outro lado da cerca e me perguntou se eu precisava de algo. Perguntei a ele se tinha visto ou ouvido alguém se esgueirando pelo nosso jardim, mas ele disse que não. Aproveitei o momento para perguntar diretamente se ele estava vigiando meus filhos, porque eles estavam certos de que alguém estava tirando fotos deles através da janela enquanto brincavam na piscina. Quando falei isso, a reação dele foi muito suspeita. Ele ficou extremamente ofendido, quase gritando comigo por fazer uma acusação sem provas. Mas ele tinha parte da razão, eu não tinha como provar. Não queria começar um problema com aquele vizinho, então perguntei. Me desculpei e fui embora. Ao contar para Ana o que aconteceu, ela não ficou nada satisfeita.
Ela insistiu que eu deveria ter insistido mais porque estava convencida de que ele estava mentindo e que era um pervertido. Tentei acalmá-la e expliquei que, embora ela também estivesse certa a respeito dele, não tínhamos nenhuma prova concreta para tomar medidas contra ele. O próximo incidente aconteceu algumas semanas depois. Era cedo pela manhã, estávamos dormindo quando Ana me acordou, me sacudindo desesperada. Olhei ao redor, ainda confuso, mas logo ouvi as crianças gritando em seu quarto. Corri até o quarto delas e vi Duni acordado, chorando e gritando. Uns segundos depois, Meg também acordou assustada. Quando perguntei por que estavam chorando, Duni me disse algo que me fez ferver de raiva. Ele disse que havia alguém do lado de fora da janela e que viu o flash de uma câmera. Fiquei realmente furioso, mas também senti um arrepio nas costas. Era uma mistura de medo do porquê ele estava tirando fotos dos meus filhos e raiva por ele estar fazendo isso. Perguntei a Duni como era a pessoa, mas ele disse que não a viu. Levei as crianças para o nosso quarto para dormir conosco, deixando as luzes apagadas. Olhei pela janela para a casa de Marcos, observando todas as janelas. E então o vi. Ele estava fazendo o mesmo que eu, olhando pela janela que dava para o meu quintal. Corri até a casa dele, pulei a cerca e atravessei o jardim até a porta. Toquei a campainha umas 30 vezes, mas ele nunca abriu a porta. Foi então que liguei para a polícia, só para garantir que houvesse um registro de Marcos, caso outras pessoas denunciassem algo. Quando liguei, descobri que ele já tinha antecedentes criminais por posse de pornografia infantil. Marcos foi preso e condenado a 3 anos de prisão, mas menos de um ano depois foi liberado sob fiança. Depois disso, minha esposa e eu decidimos vender a casa e nos mudar para um novo bairro. Nunca mais soubemos de Marcos. História 4, Jim. Quando eu tinha 12 anos, meu passatempo favorito e uma das partes mais esperadas do dia era caminhar com Jim depois do jantar. Jim era o meu cachorro, um lindo Golden Retriever que meus avós me deram de presente de Natal há 3 anos e desde então éramos inseparáveis. Esses passeios depois do jantar eram especialmente divertidos, pois meus amigos Bárbara e Matt quase sempre se juntavam à aventura e nos divertíamos muito correndo pelas ruas e brincando de procurar com Jim. Na nossa cidade não havia muito o que fazer, então normalmente só íamos caminhar ou jogar futebol em algum dos nossos quintais, o que era um ótimo plano. Mas de vez em quando gostávamos de ir até o caminho que levava a um pequeno riacho que havia perto, só para passar o tempo pulando pedras e fazendo coisas assim. O único problema era que, para chegar lá, precisávamos atravessar um enorme campo de milho que pertencia ao dono de uma fazenda próxima. Essa pessoa nunca reclamou porque as crianças cruzavam a plantação para chegar ao rio, então nossos pais nos permitiram fazer isso sem problemas, embora depois daquele dia decidimos não voltar a usar aquele caminho. Naquela tarde, eu estava caminhando pela rua com Jim quando de repente ele parou para cheirar uma das árvores na beira da rua. Então, Bárbara veio correndo até mim e me disse que Matt já estava no riacho e que deveríamos nos encontrar com ele lá. Perguntei a Jim se ele queria nadar naquela noite e sua cauda começou a se mover selvagemente, no idioma dos cachorros, isso era um claro sim. Então, começamos a caminhar. Todos descemos pelo caminho em direção ao campo de milho e, quando estávamos a alguns metros, Jim foi o primeiro a correr para o campo, algo que ele sempre fazia. Por alguma razão, ele parecia se divertir muito pulando entre as plantas de milho. No entanto, desta vez ele parou bem na borda, em posição de alerta. Olhei para ele, me perguntando se algo estava errado, mas Bárbara não percebeu e continuou caminhando rapidamente à frente de nós, logo fora de vista. Assim que Bárbara entrou na plantação, Jim começou a ficar desconfortável, como se estivesse preocupado com ela. Em um instante, ele estava correndo pelo campo atrás dela. Quando percebi isso, corri também, tentando alcançar minha amiga e meu cachorro, mas em um momento me vi no meio do campo de milho, sem ninguém por perto, e naquele momento não pude evitar sentir medo. Comecei a olhar ao redor enquanto chamava Jim. Felizmente, ele veio correndo até mim em um instante. Mas então ouvi o grito de Bárbara. Segui o som da voz dela e, felizmente, a encontrei mais à frente. Então decidimos continuar caminhando até o riacho junto com Jim. Se tivéssemos celulares na época, provavelmente teríamos mandado uma mensagem de texto para Matt pedindo que ele viesse até minha casa e voltaríamos juntos. Mas ele estava nos esperando e tivemos que nos encontrar com ele no riacho para dizer que ele deveria voltar conosco.
Segurei com firmeza a coleira de Jim enquanto continuávamos pelo campo de milho, mas a cada poucos passos, meu cachorro parava e olhava para o lado, com as orelhas em pé. No começo pensamos que não era nada, mas na quarta vez que isso aconteceu, Bárbara e eu ouvimos ele emitir um rosnado baixo. Jim nunca rosnava assim a menos que sentisse uma ameaça. Então, naquele momento, soube que algo estava errado. Pouco depois, comecei a ouvir o som dos caules de milho se balançando ao longe, como se alguém estivesse andando muito rápido entre eles e vindo na nossa direção. Bárbara e eu chamamos Matt pelo nome, pensando que talvez ele estivesse cansado de nos esperar e viria nos encontrar, mas não houve resposta. O som do milho se movendo começou a acelerar, como se a pessoa estivesse se movendo mais rápido. Foi então que decidimos sair correndo do campo e começamos a pedir ajuda. Todos começamos a correr o mais rápido que podíamos para trás enquanto o que quer que estivesse no campo nos seguia de perto. Podíamos ouvir claramente os passos atrás de nós, mas de repente, Jim começou a fugir de mim e eu não consegui impedir sua corrida. Ele soltou a coleira e desapareceu entre as plantas. Comecei a chamá-lo enquanto continuava correndo, mas quando saímos do campo, não o encontrava por nenhum lado. Comecei a olhar ao redor, chamando para ver se o via saindo da plantação, mas o que ouvi em resposta foram uma série de rosnados e latidos, vindo de uma certa distância. Gritei mais uma vez e foi então que, felizmente, o vi correndo na minha direção. Nesse momento, o agarrei com força pelo pescoço antes que Bárbara e eu começássemos a correr de volta para casa. Uma vez em casa, expliquei o que havia acontecido para meu pai e ele foi conosco ao campo para garantir que Matt estivesse bem. Felizmente o encontramos ainda no riacho. Quando nos viu, disse que tinha ouvido Jim latir e, há alguns minutos, ouviu alguém correndo dentro da plantação. Depois disso, voltamos com ele. Fomos até a cidade e meu pai nos comprou doces, mas ao voltarmos pelo campo de milho, notamos algo estranho. Havia um pequeno pedaço de tecido com sangue. Quando chegamos em casa, minha mãe perguntou por que Jim estava com sangue no pelo. Então verificamos e percebemos que era verdade. Foi quando meu pai concluiu que provavelmente Jim havia mordido quem quer que estivesse no campo de milho, o que significava que alguém realmente estava nos perseguindo. Depois disso, meus pais registraram um boletim de ocorrência policial caso alguém denunciasse uma mordida de cachorro, mas nunca soubemos mais nada sobre o assunto. E essa foi a última vez que cruzamos aquele caminho. História 5. O segredo. A história que vou contar a seguir é provavelmente o segredo mais obscuro da cidade onde nasci e cresci, uma pequena cidade no sul do Canadá. Perto da entrada da cidade, há uma capela linda que, ao fundo, tem um pequeno monumento dedicado a uma família de 4 pessoas, cujas vidas foram tiradas por um homem desconhecido que nunca foi capturado. Essa família estava em casa numa noite quando, de repente, um estranho invadiu e apunhalou cada membro da família enquanto dormiam, a mãe, o pai, o filho e a filha. Todos perderam a vida naquela fatídica noite de fevereiro. Como se pode imaginar, esse crime chocou completamente a cidade. Primeiro, porque foi a primeira vez que algo assim aconteceu na comunidade, e segundo, porque as vítimas eram o irmão do prefeito, sua cunhada e seus 2 sobrinhos. Quando isso aconteceu, eu estava no 5º ano da escola primária e tinha apenas 10 anos, mas ainda me lembro claramente da vigília, do funeral e da emotiva cerimônia que marcou a inauguração do monumento em frente à capela. O que foi divulgado foi que o crime tinha sido completamente aleatório, um ato de pura maldade cometido por uma pessoa muito doente que, infelizmente, nunca foi pega. No entanto, há uma versão diferente sobre esse trágico acontecimento, uma versão que se tornou um segredo falado de boca em boca, algo que todos ouviram, mas ninguém fala por medo de represálias, pois as autoridades da cidade chegaram a ameaçar tomar medidas legais contra qualquer pessoa que tentasse prejudicar a reputação da comunidade espalhando rumores infundados. Isso aconteceu porque, desde a sua fundação, há mais de 200 anos, a cidade sempre foi conhecida por ser um lugar tranquilo e seguro, com autoridades impecáveis que conseguiram manter a comunidade livre de crimes por muito tempo. Inclusive, há uma grande placa na prefeitura que comprova isso. Enfim, o caso é que agora vou contar a versão não oficial, a que ninguém quer que seja publicada. Então, vamos direto ao ponto. Dizem que o que realmente aconteceu naquela noite foi o seguinte: a família estava reunida na sala de jantar para o jantar, como faziam todos os dias. Depois, foram assistir TV
Em determinado momento, entre 9 e 10 da noite, os pais deitaram seus filhos. Sabia-se que o pai costumava ficar acordado com um copo de uísque depois que sua esposa e filhos se deitavam. Naquela hora, passavam os melhores momentos dos jogos de futebol e beisebol, e o pai aproveitava para assistir alguns programas noturnos, sabe, coisas típicas de pai. Mas o caso é que, naquela noite, ele nunca se levantou do sofá. Isso é importante, porque toda a história que foi divulgada dizia que a família havia sido assassinada enquanto dormia, e tecnicamente isso não é verdade, mas sempre se pintou como se todos estivessem dormindo pacificamente em suas camas quando foram apunhalados. Mas isso não é totalmente correto. Algumas horas antes do incidente, a família estava jantando. Não sei exatamente o que comeram, talvez frango frito ou algo assim, mas sei que comeram sobremesa, porque naquele dia a filha de 12 anos da família havia feito uma gelatina de creme de morango para todos, que provavelmente não era o melhor pudim que já haviam comido, especialmente porque ela colocou uma quantidade excessiva de açúcar, apesar de já haver muito na receita. Mas ela não fez isso inocentemente ou porque não soubesse preparar a sobremesa. Ela fez isso com a intenção de camuflar outro tipo de sabor. E a menina de 12 anos colocou em toda a gelatina um comprimido de soníferos que sua mãe usava. Não sei exatamente quanto comeram os pais e o irmão da menina, mas foi o suficiente para deixá-los sonolentos, para que ela pudesse colocar em prática o plano macabro que preparou para aquela noite escura. Agora você entende por que nunca capturaram o misterioso assassino vagabundo que decidiu matar aleatoriamente uma família inocente? Exato, porque nunca houve um assassino como todos imaginavam. Depois que toda a família desmaiou por causa do efeito do remédio para dormir, a menina foi até a cozinha, pegou uma faca velha grande da gaveta e foi até a sala onde seu pai estava dormindo no sofá e cortou seu pescoço sem hesitar. Segundo o que foi dito no relatório da autópsia que foi publicado depois, o corte era tão profundo e largo que o homem não teve tempo de gritar. A única coisa que ele conseguiu fazer foi colocar as mãos sobre o ferimento, mas não teve oportunidade de salvar a vida. Depois disso, a menina subiu as escadas e fez exatamente a mesma coisa com sua mãe e seu irmão, simplesmente apunhalando-os ali mesmo em suas camas, para depois ir para seu quarto e acabar com sua própria vida da mesma maneira. Vale a pena mencionar que tudo isso aconteceu numa sexta-feira à noite e ninguém suspeitou de nada até a segunda-feira de manhã, quando nenhum membro da família foi visto. Em outras palavras, as crianças não foram para a escola e o pai não foi trabalhar na prefeitura. Mas havia razões para pensar que talvez tivessem ido passar o fim de semana visitando outros parentes, ou quem sabe. O caso é que ninguém apareceu na casa até a segunda-feira à tarde, quando o prefeito, depois de tentar se comunicar por telefone com seu irmão e sua cunhada o dia todo, enviou o xerife e alguns agentes para fazer uma verificação. Quando os agentes chegaram, já era de noite. Bateram na porta por muito tempo, mas obviamente ninguém atendeu. No entanto, enquanto estavam lá, notaram um cheiro nauseante vindo da casa. Foi nesse momento que decidiram abrir a porta à força. Enquanto faziam isso, encontraram a cena aterrorizante. Mas o que motivaria uma menina de 12 anos a fazer algo tão horrível? Porque essa é provavelmente a parte mais obscura desse já obscuro caso e a razão pela qual acreditam ser a verdadeira razão do encobrimento. Segundo contou a melhor amiga da menina à sua mãe, ela havia sido abusada sexualmente por vários anos por seu pai, que tinha um grave problema com álcool. A razão pela qual ela permaneceu até altas horas da madrugada na sala foi para esperar que sua esposa e seu outro filho dormissem, para depois subir ao quarto da menina e cometer o ato abominável. Segundo a amiga, a menina falou várias vezes sobre a ideia de apunhalar todos, pois dizia que todos sabiam, até mesmo sua mãe, mas ela preferia fechar os olhos para não ver o que acontecia com seu pai. Depois que o relatório oficial foi divulgado, essa vizinha conversou com outra pessoa sobre o caso e disse que no dia seguinte iria às autoridades contar o que havia aprendido. Mas, no dia seguinte, a vizinha pegou todas as suas coisas e foi embora da cidade com sua filha, o que impossibilitou a confirmação dessa versão. No entanto, como acontece em toda pequena cidade, o rumor começou a circular e as pessoas começaram a questionar, porque, na verdade, a forma como os acontecimentos aconteceram parecia muito suspeita, assim como o fato de que, apesar de não ter encontrado um assassino tão perigoso, nunca houve um grande esforço policial para encontrar o criminoso. Pelo contrário, depois de publicar rapidamente o relatório,
Parecia que as autoridades haviam deixado o caso de lado. O fato é que ainda há muita obscuridade sobre o que realmente aconteceu naquela noite, e espero que um dia as autoridades decidam revelar a verdade.